Boa noite, pessoal. Mais uma vez aqui começando mais um SecurityCast, webcast sobre segurança da informação, pentest e computação forense. E o tema de hoje, que foi votado pelos internautas, é sobre pentest em ambientes específicos, né? Mas antes de começar exatamente o SecurityCast, vou aqui apresentar, chamar aqui os meus amigos que estão dividindo comigo aqui o SecurityCast para se apresentarem também. E aí vamos começar aqui pela ordem aqui com Azevedo. Boa noite, pessoal. Meu nome é Alberto J. Azevedo, sou especialista em segurança. Vim aqui para a gente somar para conversar um pouco a respeito de pentest em alguns ambientes específicos. Beleza. Martinelli. Boa noite, pessoal. Meu nome é Gustavo Martinelli, eu sou advogado, eu trabalho com direito digital. E como sempre aqui no SecurityCast, a gente relacionados a tópicos jurídicos mesmo, ligados à tecnologia, principalmente à segurança da informação. E hoje nós vamos falar de pentest em ambientes específicos. Alcion? 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 Acho que saiu. Bom, enquanto o Alcion não volta aqui ao ar, bom, meu nome é Gilberto Sudré, sou professor universitário, sou especialista na área de segurança da informação e sou perito na área de computação forense, né, e a gente está aqui hoje, né, para conversar um pouquinho sobre pentest em ambientes específicos. Lembrando, pessoal que está assistindo a gente, que as perguntas já estão abertas, quem quiser pode enviar perguntas, sugestões, né, e aí quem gostou do vídeo também dá uma curtida lá embaixo, lá no nosso canal, no YouTube. Bom, para introduzir um pouco do assunto de hoje, atualmente a computação ela não abrange apenas computadores de mesa ou notebooks. Uma série de outros dispositivos, como smartphones, tablets, sensores, eletrodomésticos, também possuem computação embarcada, ou seja, possuem processador, memória e software, e também, por causa disso, precisam ser testados, né, quanto à sua segurança, né. Uma das áreas mais afetadas nessas falhas de segurança é a internet das coisas, onde a gente encontra aí carros, câmeras, webcams e outros dispositivos para isso. Então, essa é a ideia de a gente conversar um pouco de como é que a gente pode testar a segurança também desses computadores de uso específico, vamos chamar assim. Aí eu vou abrir aos meus colegas aí para que eles possam também agora se manifestar sobre isso, a gente começar a bater um papo sobre esse assunto. Vale a pena a gente citar que, assim, que hoje em dia, quando a gente fala em termos de internet das coisas, abrange uma série tão grande de equipamentos que precisam também ser checados e verificados para ameaças de segurança da informação e que eles muitas vezes são ignorados. As pessoas não param para pensar, tem que fazer teste de penetração e ver se está seguro o meu roteador, por exemplo, o firewall. Mesmo as pessoas tentam invadir os servidores que ficam para trás do firewall, mas o próprio firewall também tem que passar por pentest. Celulares hoje em dia são extremamente utilizados para acessar, você consegue acessar um monte de informações importantes de empresas através do acesso de celular. Até, na verdade, o celular, às vezes, ele acaba se tornando uma via de duas mãos, né? Porque, embora ele traga toda uma funcionalidade, um acesso fácil para que você esteja 24 horas por dia com a informação na tua mão, devido à própria arquitetura do sistema operacional desses dispositivos, a segurança tende a ser mais fraca do que de um sistema operacional de computação. E muito mais simples de ser, a boa parte das vezes é muito mais simples de ser atacada, e o mais perigoso, é mais difícil de ser detectado. Porque para você detectar ameaças dentro de uma plataforma móvel, você tem que usar e utilizar de ferramentas, instalar uma série de ferramentas que a grande maioria dos usuários simplesmente nem tem. Então, até vai ser bom a gente talvez até trocar uma ideia hoje e passar para algumas coisas que o pessoal pode fazer para se certificar da segurança nesses ambientes e, principalmente, também como é que eles podem ser usados para conduzir ataques mais elaborados. Pessoal, rapidinho, fala lá. Quando falo em pentesting aqui em ambientes específicos, eu estou falando assim, obviamente, do ambiente e do aparelho em si, é isso, né?
Não, o que eu falo, ambiente não quer dizer que eu vou só numa empresa, só em determinado departamento, eu vou fazer um pentest em um dispositivo que seria um ambiente, por exemplo, automotivo, carro conectado à internet das coisas. Isso também incluiria, por exemplo, um marca-passo. Que a gente sabe, né, que hackers já conseguiram hackear um marca-passo, por exemplo, fazer ele parar, né, de emitir sinal elétrico, né? Então, isso também seria um pentesting em ambientes específicos, né? Na verdade, qual a finalidade do pentest em ambiente específico? É mapear dentro daquele dispositivo as vulnerabilidades que ele apresenta e sugerir correções a isso, né? Exatamente. Na verdade, o pentest em ambiente específico, além de, obviamente, todas aquelas ferramentas utilizadas para o pentest do ambiente normal, um computador, né, um tablet, ou até um smartphone, aquelas ferramentas de ataque, aquelas tentativas de invasão, intrusão, você tem também, nesses dispositivos, por exemplo, sensores, né, ou mesmo webcams, você tem até a intrusão física no dispositivo. Você ter acesso ao dispositivo, entender como é que ele funciona e tentar fazer uma engenharia até reversa para poder saber se tem alguma situação, alguma falha que eu poderia explorar nessa situação. Então, nesse caso, realmente algumas técnicas se diferem de técnicas convencionais do pentest em geral, já que também esses dispositivos eles também oferecem riscos ou ameaças diferentes dos dispositivos que a gente tem em relação a isso. Por exemplo, uma coisa simples, uma fechadura de hotel, aquela fechadura que você passa o cartão, por exemplo, tem um cartão do hotel lá. Aquilo é um dispositivo com uma eletrônica embarcada, e você também tem como fazer um pentest daquela situação para saber se realmente a fechadura é segura, ou se você, com algum tipo de mecanismo de intrusão, ou algum tipo de interface, você conseguiria burlar aquela segurança e abrir a porta, né, como já aconteceu, inclusive, tem vários relatos aí dessas fechaduras, um pequeno circuito baseado em Arduino, você conectando na fechadura para uma interface que ela tem por baixo, você conseguiria gerar uma quantidade de códigos rapidamente e abrir a porta sem ter a chave. Quer dizer, isso é uma falha de segurança que, obviamente, eu teria que testar isso para poder fazer a proteção contra isso. O professor Gilberto, Alberto também, né? É legal, de repente, esclarecer, quando a gente fala de pentesting, está todo mundo, de repente, prestando atenção muito na questão digital. Mas eu tenho um teste de penetração de ambiente físico. Volta aqui, tivemos um pequeno problema no Hangout, o Hangout caiu, e a gente retomou aqui o nosso contato. Estávamos falando aqui sobre a parte de pentest em ambiente específico, explicando um pouco o que era esse ambiente específico, falamos sobre a questão do IoT, algumas vulnerabilidades, algumas ameaças. Estávamos falando sobre lockpicking, que é aquela técnica de abrir o cadeado, né, inclusive que seria uma forma também de testar, né, a segurança do dispositivo, do ambiente. Aí o Alberto estava falando, né, sobre exatamente essa questão das características, do que diferencia, o que é igual do ambiente do pentest de ambiente específico ou do ambiente geral ou tradicional. E aí, Alberto? Então, como eu estava falando na hora que eu descobri que caiu, né? Embora existam diferenças, por exemplo, obviamente é diferente você fazer um pentest num dispositivo de internet das coisas, numa câmera, num roteador, num relógio, num celular, seja lá o que for, e num computador. Mas, essencialmente, as técnicas são muito parecidas, entendeu? Então, assim, por exemplo, se você pegar e vai querer, vamos dizer que a gente vai querer fazer um pentest para descobrir se as câmeras da empresa as câmeras IP estão inseguras. Essencialmente você vai começar fazendo o quê? Você vai começar rodando um scanner, pega um Nmap da vida, e vai rodar um scanner diretamente nos IPs das câmeras. Porque embora não seja um computador, ela é um agente de rede, ela tem um endereço IP, ela responde e ela consegue se comunicar no protocolo TCP/IP como se fosse um computador. Então você vai procurar, descobrir e vai tentar atacar os mesmos protocolos que você tentaria acessando num computador, só que de uma maneira diferente. Você tem que ter a ciência de que é um dispositivo diferente. Então, por exemplo, depois você vai rodar um Nmap, vai descobrir quais são as portas que estão abertas. Aí o Nmap já vai te dizer as portas que estão abertas e qual é a versão, muitas vezes, qual é o serviço que está rodando naquelas portas. Então, depois dessas informações, você pode tentar começar a procurar por falhas no protocolo desses dispositivos,
ou até mesmo falhas na maneira de interpretar o protocolo. Porque esses dispositivos, até por eles serem por uma questão de custo e de fabricação e eles serem baratos, eles tendem a ter pouca memória, eles tendem a ter pouca área de armazenamento, então eles se tornam alvos muito fáceis para ataques de buffer overflow, por exemplo. Porque você consegue, ele não tem o peso, ele não tem a capacidade de um sistema operacional por baixo dele. O sistema dele é muito simples, ele foi feito para fazer 2 ou 3 tarefas e pronto. Então, assim, o tipo do ataque que você vai conduzir e o tipo do pentest é muito parecido com os pentests que você faria num ambiente normal. Só que você vai fazer ele sabendo que você está fazendo num ambiente que é mais, de um certo ponto de vista, ele é mais inseguro, ele é mais suscetível a ataques pela própria natureza desses equipamentos. E essa é uma outra vantagem também que é bem interessante e muito preocupante quando você fala em termos de pentest em ambientes desses específicos, que não computadores. Porque daí quando você descobre um ataque, normalmente você pode pegar, depois que você descobre que um determinado dispositivo está vulnerável, você pode replicar esse ataque em milhares de dispositivos, não um só daquele lugar, mas de qualquer lugar, porque eles, a partir do momento que eles estiverem com a mesma ROM, eles vão estar suscetíveis ao mesmo ataque. E outra coisa que vale a pena lidar bem é isso, que até a gente falou sobre isso quando nós estávamos falando sobre segurança de roteadores nos SecurityCasts, que boa parte dos fabricantes compartilha pedaços da ROM no meio, e que se você descobre uma falha em um determinado dispositivo, outros dispositivos semelhantes de equipamentos de fabricantes diferentes vão estar suscetíveis ao mesmo tipo de ataque. Mas a busca pelo ataque ela começa do feijão com arroz. Você começa tentando descobrir as falhas de protocolo, depois você vai subindo, descobre quais são os serviços que estão rodando e por aí vai. Bem lembrado dessa questão Roberto, do roteador, porque exatamente esse é um grande problema hoje na internet de falha, de vulnerabilidades nos roteadores, que ficam um alvo fácil para os usuários irem lá e atacarem, e aí trocarem o DNS, ou coisa parecida em relação a isso. Além das questões que você comentou aí de procedimentos padrão que a gente usa no pentest convencional e no pentest para ambientes específicos, né, que basicamente a gente começa pelo mesmo jeito, mas no ambiente específico tem algumas coisas que são características do ambiente. Por exemplo, a questão de tentar extrair e analisar o firmware, como você comentou, isso é uma questão comum. Aí, eu analisando, fazendo a engenharia reversa do firmware, eu consigo descobrir algumas vulnerabilidades ou pontos, né, vulneráveis do equipamento. Então, ou uma forma de ataque que poderia ter em relação ao ataque. Outra coisa é a parte de engenharia reversa do próprio hardware, né? Se eu consigo analisar o hardware e saber se tem algum item que não me atende ou que não funciona corretamente, ou que tem uma vulnerabilidade, um chip ou um dispositivo que é vulnerável, aquele é um ponto de entrada que eu poderia usar para fazer aquele tipo de ataque também, nesse ponto. Outra questão comum, que também é um ponto também que deve ser analisado, é que esses dispositivos normalmente eles trabalham conectados em rede sem fio, né? Eles não estão ligados normalmente em rede cabeada, que também é uma vulnerabilidade que eu poderia capturar os dados, replicar os dados para ver como é que ele se comportava e aí ver se tem alguma reação diferente do dispositivo. Isso também é um item que também pode ser usado como um ambiente de pentest. Então tem algumas questões que a gente... o RFID, por exemplo, é um outro caso, né? O NFC, o Bluetooth, tudo são pontos que têm que ser observados, que em ambientes convencionais não funciona assim, não teria essa questão. Então, esse é um ponto importante. Eu queria só lembrar o pessoal que a gente tem perguntas. Quem tiver perguntas aqui para o nosso webcast, do SecurityCast, tem um ícone de perguntas aí, pode mandar para a gente responde aqui ao vivo, né, quem tiver disponível aqui. Martinelli, eu queria que você falasse um pouco sobre a questão de engenharia reversa. Muitos fabricantes colocam disclaimers nos seus produtos dizendo que é proibido a engenharia reversa. Aí seria um caso que eu não poderia fazer engenharia reversa para isso, ou poderia. Como é que é isso, juridicamente? Olha, a engenharia reversa, em termos práticos, né, seria desmontar o aparelho
né, e entender seu funcionamento. Só que dentro dessa lógica na programação, você entende também, né, o aspecto muito além do funcionamento, né, toda a questão da natureza do programa. Então, assim, mas eu não tenho hoje no Brasil um cenário desenhado para tutelar, ou seja, para proteger esse tipo de atitude, ou seja, de prática, né, que é a engenharia reversa. Então, eu não teria, isso não seria um crime, a princípio a lei Carolina Dickmann, não seria uma violação de direito autoral, também não seria, né, eu não estou fazendo cópia, nem estou oferindo vantagem financeira em cima disso, né, então, assim, para fins, obviamente, o que eu sempre digo aqui, tudo depende da finalidade, né, qual é a sua finalidade, né, em explorar, em fazer engenharia reversa, né, em crime, muito provavelmente você não vai incorrer, mas de repente algum dano pode ser que você habilite o proprietário do programa a, por questões, ele ter feito constar, né, o disclaimer, né, assim, a questão daquele aviso, não deixamos, ou o termo de uso, né, não permitir essa prática, você vira responder por algum tipo de ato ilícito, digamos assim. Entendeu? Agora, nada impede também que esse termo de adesão, que é o termo de uso, ou seja, não é um contrato de adesão, ele seja declarado abusivo de alguma forma. Mas, assim, realmente eu pergunto a finalidade. Né? Qual a finalidade de se fazer engenharia reversa no programa? Entender o seu funcionamento. Isso tem um lado positivo. Né? Você pode ver que o programa ele está te espionando, ele está coletando seus dados sem que isso esteja explícito, né, no termo de uso, ou então até mesmo no disclaimer. Então você descobre que o programa tem essa prática, e aí você quem está habilitado a ir atrás da empresa e requerer um dano moral, por exemplo, um dano material, ou qualquer outro tipo, né, de defesa dos seus direitos, porque estão roubando, digamos assim, né, furtando a sua informação. Como no caso das Smart TVs da LG, que foi comprovado que eles enviavam dados dos usuários, o hábito dele de ligar e desligar os arquivos que estavam no HD externo. Então, essas questões são muito delicadas, mas, em princípio, não se teria nada que impede, né, o que impeça a engenharia reversa em programas, para se revelar a forma que ele funciona. Mas aí eu tenho uma dúvida, Gilberto. Eu, particularmente, quando eu fiz, né, quando eu tive a oportunidade de fazer engenharia reversa, eu não chegava assim efetivamente na linha de código. Tem alguma engenharia reversa que chega a esse tipo, essa profundidade? É possível se você pegar o assembler, né, do firmware. Né? Você não tem o código do firmware, você pode... Alguns dispositivos permitem que você leia o firmware que está gravado numa EEPROM ou numa flash, e você consiga decodificar e entender o que ele está fazendo, o que ele está funcionando, né? Foi assim, por exemplo, com o DVD, quando o cara quebrou o código DVD, ele entendeu como é que era o código de criptografia e fez a quebra. Tem outros exemplos dessa natureza, que pode também ser feito dessa forma. Alguns dispositivos têm proteção contra esse tipo de análise. Tokens, por exemplo, aqueles tokens bancários. Se você abrir o token, ele está programado para que toda a sua memória seja limpa. Ele não fica nada, apaga toda a memória, exatamente para evitar que um atacante ou alguém faça uma engenharia reversa e entenda como o processo funciona, né, como aquele processo funciona. Então tem algumas proteções que alguns fabricantes fazem ou utilizam em relação a isso. Eu acho que, assim, um caso que me lembrei aqui, uma mega engenharia reversa, que depois foi declarada ilegal, não sei quem lembra, o primeiro Macintosh que foi lançado, né, no mundo, aquele branquinho com a telinha preto e branco, teve um brasileiro que fez uma mega engenharia reversa, que ele lia as entradas e saídas dos chips, e foi o primeiro clone que foi feito do Macintosh, foi brasileiro. Depois ele foi proibido, e aí acabou proibido de ser vendido, mas ele conseguiu fazer um clone, né, que funcionava exatamente como aquele primeiro Macintosh que a Apple lançou. Acho que é um exemplo de uma engenharia reversa mega profunda, né? Ele conseguiu clonar sem conhecer nada do sistema interno, absolutamente lendo, jogando sinais nas portas do chip, né, de processamento, e pegando de volta o que saía do outro lado. E aí depois ele projetou um chip que se comportava da mesma forma daquilo lá, que também foi uma grande, assim, acho que desafio da técnica disso aqui.
Ô, professor Gilberto, essa questão da engenharia reversa, eu consigo fazer também com que o software ele pule aquela autenticação. Por exemplo, um programa ele se instala e ele pede o número serial e pede a autenticação, que é um código de autenticação. Você insere depois do número serial. Eu consigo fazer, né, pela engenharia reversa, ele pular essa parte e gerar um novo executável, não consigo? Consegue, se você conseguir fazer ou apagar aquele pedaço do código ou inserir uma instrução que faça com que ele pule uma parcela do código e vá direto para a execução em si, né, é possível fazer esse tipo de alteração no código sim, nessa situação, para isso. Não, então, olha só, se eu fizesse engenharia reversa, né, e gerar um programa, né, por exemplo, um CorelDRAW da vida, que ele se instale, né, sem que seja necessário o código de número serial ou o código de autenticação, aí ok, né, posso literalmente estar incorrendo na violação de direito autoral. É por isso que eu falar sempre a finalidade do que você está fazendo. Em essência, de forma ontológica, a engenharia reversa não geraria nenhum ato ilícito, nenhum crime, nem nada. Mas se você fizer com outra finalidade, aí realmente você pode vir a responder em algum processo de alguma forma. Mas não necessariamente, né? Quando eu vejo esse negócio de engenharia reversa, a primeira coisa que me vem na cabeça é a gente vê no mundo dos videogames e dos celulares, aí a gente tem alguns exemplos recentes de cara que, aqui não é nem aqui no Brasil, foi fora do Brasil, e os caras se complicaram puramente por ter feito engenharia reversa. Dois casos que eu posso citar, é o cara que fazia, não vou lembrar o nome dele agora, mas tinha um cara que era famoso, ele fazia os exploits para fazer o destravamento do PlayStation, né, da Sony, e o cara fazia, eles lançavam, ele pegava e lançava uma maneira de destravar, lançava uma maneira de destravar. Até que um dia a Sony pegou, entrou, processou o cara, deram uma dura e quando ficou sabendo, o cara simplesmente jogou a toalha e falou, não vou mais destravar, não sei o quê. E todo esse processo de destravamento, tanto de videogame quanto para conseguir root, ou no caso do jailbreak do iPhone, ele é basicamente engenharia reversa. Os caras pegam o sistema operacional, vão fazendo engenharia reversa até achar uma falha que ele consiga explorar para pegar e conseguir acesso privilegiado ao sistema. E um outro caso que também eu conheci também, tinha um outro cara que também fazia, um outro hacker famoso que fazia jailbreaks para o iPhone e que também andou levando uma dura da Apple um tempo atrás ali, e o cara pegou e jogou a toalha porque, mesmo fora do Brasil, não é só aqui no Brasil não, mesmo fora do Brasil, dependendo da situação, dependendo de quem você incomodar, claro que você vai se defender, mas dependendo de quem você incomodar com o jailbreak ou com a quebra com a engenharia reversa que você fizer, você pode acabar, os caras acham uma maneira de complicar a tua vida, né? Nessa questão ainda de testes, né, de ambientes de IoT, uma coisa que realmente me deixa assustado, né, é que a gente tem visto aí nessa questão de automóveis, né, que esse tipo de vulnerabilidade pode levar realmente a morte de as pessoas, acidentes de carro. Então, ou seja, é uma coisa que me parece que tem que ser um pouco, tem bastante bem analisada, testada, porque a gente não está saindo agora, a gente está saindo de uma área em que, tudo bem, é um programa de computador que permite que acessasse os seus dados, tem os seus problemas em relação a isso, mas outra coisa é quando você começa a ir para ter a computação embarcada, que aí você está mexendo com dispositivos mecânicos, né? Aí pode ser um elevador, pode ser um avião, pode ser um automóvel, e aí você tem um problema de dano físico às pessoas, o patrimônio. Então, essa é a questão importante, ou seja, que na questão do pentest ele tem que ser feito tanto na questão do que a gente já conhece, servidores, né, roteadores, dispositivos, como também no ambiente de dispositivos móveis e outros tipos de equipamentos, porque isso pode acontecer. O Gustavo lembrou muito bem aí da questão dos dispositivos médicos. Isso também, hoje em dia, cada vez mais, os dispositivos médicos têm inteligência, computação embarcada, e a pergunta é, até onde isso pode levar o risco ao paciente nessa situação?
Esse caso dos carros é um troço que preocupa, né? Até saiu recentemente uma notícia que os caras conseguiram hackear um carro, e acho que não lembro de qual fabricante que é da Toyota, não lembro qual foi, e Da eles Jeep. conseguiram... Oi? Da Jeep, da Dodge. É, Jeep. e eles conseguiram acesso completo ao carro, cara. O cara podia fazer o que quisesse, podia frear, podia mudar o caminho do cara, levar o cara para cima e para baixo. Ou seja, muito em breve vai ser possível os hackers vão poder sequestrar as pessoas. O cara tá no carro, tá indo para tal lugar, ele consegue pegar e alterar o caminho que o carro vai levar o cara para onde o cara quiser. Ou até mesmo isso, provocar acidentes com paradas abruptas e tal. Mas é bem essa questão. Eu vi um estudo a respeito disso, dos testes que tá do Google, já está conduzindo testes há bastante tempo já, com carros autônomos lá nos Estados Unidos. E de todos os acidentes que o carro se envolveu até agora, todos eles a culpa foi do humano que estava, ou o cara que estava dentro do carro mexeu uma coisa que não devia ter mexido, ou foi batida de carro de fora, que estava sendo dirigido por humanos, né? Óbvio, né? Não por cachorros, né? e aí que a culpa foi por causa da terceira pessoa. Só que o problema é esse. A partir do momento... O acidente com a Ana Maria Braga tem a ver com isso, né? Exatamente, eu me lembro que ela foi lá e meteu a pata lá onde não era pra meter. E aí assim, só que o problema é bem esse, a partir do momento quando isso começa a se popularizar e começa a se tornar mais do que uma ideia, uma realidade, como tudo na vida, e sempre foi assim desde que eu me entrei nessa área. Tudo que existe de novo vai começar a ser testado, vai começar a ser testado. E pela natureza, como eu citei anteriormente, pela natureza desses sistemas embarcados, às vezes é muito comum e às vezes é muito mais fácil você conseguir atacar esses sistemas do que sistemas comuns. Para mim, a grande diferença nessa história mas isso é só durante um tempo, entendeu? Não vai ser assim para sempre. Hoje em dia, daí você me pergunta assim, mas peraí, Alberto, se é mais fácil você atacar esses sistemas embarcados e esses dispositivos, por que os hackers atacam normalmente só os computadores e não atacam esses dispositivos? A questão é bem essa, quem que você está definindo de hackers. Porque os hackers de verdade, ele vai atacar o que precisar atacar. Ele vai seguir esses passos que eu acabei de citar no início, e ele vai descobrir a vulnerabilidade, porque o hacker ele vai pesquisar essa vulnerabilidade. O grande problema é que de 100% dos ataques, 80% ou 60% não são feitos por hackers. São pessoas com algum conhecimento que estão usando ferramentas de hackers. E não existem hoje, efetivamente, distribuídas em massa, ferramentas para você atacar esse tipo de dispositivo. Se você quiser achar uma vulnerabilidade, você vai ter que achar a vulnerabilidade. Não é incrivelmente difícil? Não é incrivelmente difícil, como eu citei. Às vezes, na grande maioria, é até mais fácil de você achar a vulnerabilidade. Mas não é todo mundo que tem o conhecimento que precisa para achar essa vulnerabilidade. Embora ela seja razoavelmente trivial de ser descoberta, não é todo mundo que tem. Mas, como eu estava falando, isso é uma questão de tempo. A partir do momento que um sistema se populariza e ele começa a ter uma grande penetração, uma grande distribuição, e existe um mercado para isso, as ferramentas vão começar a cair na internet, e daí a pouco vai ter uma ferramenta específica para atacar um nicho específico, entendeu? Então, por exemplo, como eu citei, você começa, todo ataque ele se resume a isso, você vai procurar atacar protocolos de rede, você vai procurar atacar protocolos no software, as portas, você vai procurando brechas até que você encontra. Você vai tentar conduzir ataques procurando brechas de mal feitas na programação. Então você vai tentar fazer buffer overflow, vai tentar fazer explorar esse tipo de brecha. E nesses tipos de software, nesses sistemas embarcados, é muito comum você achar essas falhas, porque elas são sistemas mais simples, eles são feitos para rodar para fazer uma única coisa, mas quanto mais eles são usados, mais importantes eles se tornam. Então não importa se o sistema operacional deles é simples ou não, eles têm uma função
que despertou interesse em alguém para explorar essa falha. Uma coisa que piora isso bastante, que até a gente comentou aqui no começo, é que esses dispositivos, primeiro, eles são limitados por hardware, então a criptografia, se tem, é muito frágil, raramente tem até criptografia de transporte. E uma coisa que é mais grave é que raramente esses são atualizados. Então, quando você tem um dispositivo dessa natureza, ele tem a vulnerabilidade, e ele é distribuído em massa, dificilmente, ou em geral, eles vão vão receber algum tipo de atualização. E aí, uma vulnerabilidade que existe já há algum tempo, vai continuar existindo nela há muito tempo. Então, vai ficar nessa situação. Então, isso é uma questão bastante importante que pode, assim, que gera um efeito catastrófico e multiplicador que é complicadíssimo, né, para lidar com isso. Isso aí. E algum comentário mais? Então, e para finalizar, então assim, não tem, embora seja diferente você executar pentests em dispositivos embarcados, não é exatamente você não existe uma ferramenta específica diferente. Por exemplo, para quem conhece o Metasploit, é uma excelente ferramenta para você conduzir pentest em qualquer dispositivo embarcado que você quiser. Câmeras do IP, principalmente, o Metasploit já tem até módulos específicos para tentar atacar câmeras IP. Então você vai usar os mesmos softwares, as mesmas ferramentas que você já tem, entendeu? Vai usar ferramentas como o Nmap, vai usar ferramentas como o Metasploit, o próprio SQLmap, que nós estávamos falando na semana passada. Porque por exemplo, se eu não me engano, tenho quase certeza absoluta. Há um tempo, não sei se vocês ouviram falar, um tempo atrás foi descoberta que tinha uma vulnerabilidade, não sei se ainda tem, por sinal, nas bicicletas do Itaú, naquelas laranjinhas que eles deixam para o pessoal. Se eu não me engano, tenho quase certeza absoluta que a vulnerabilidade que o cara achou era SQL Injection. Porque as bicicletas, elas estavam ligadas a um sisteminha web, que era simplesinho, que o Itaú botou no ar e não prestou muita atenção. E o cara achou uma falha extremamente simples. Eu me lembro com quase certeza absoluta que era um tipo de SQL injection que ele fazia no sistema web, e o sistema web mandava o comando para abrir o travamento da bicicleta. Então, na verdade, você vai usar as mesmas ferramentas que você já tem de maneiras diferentes. Como eu disse, o Metasploit é uma baita de uma ferramenta para isso. Desde que você saiba usar, e o Metasploit efetivamente não é uma ferramenta muito simples de usar, mas a partir do momento que você sabe usar ela e você entende os conceitos por trás dela, você consegue achar qualquer vulnerabilidade em qualquer dispositivo. Então, se eu tivesse que deixar especificado uma ferramenta que você pode usar para fazer os pentests, se você for procurar nos dispositivos na sua casa ou mesmo na sua empresa, eu recomendaria especificamente essas: o SQLmap, o Metasploit, o Nmap. Também, como o Gilberto citou, você pode usar algumas ferramentas que procuram vulnerabilidades em redes wireless, porque boa parte desses dispositivos ele se conecta via wireless, e você conseguir achar uma vulnerabilidade na conexão wireless dele, dependendo, você já atinge o seu objetivo. E vale a pena citar, assim, que existem tipos diferentes de comprometimento, mas você pode, em caso de empresa, principalmente quando a gente está falando de câmera IP, um hacker pode tentar comprometer, você tem que checar isso para ver se você mesmo não consegue comprometer, para ele ter acesso às imagens que você tem lá, ou simplesmente ataques de DOS também existem para dispositivos desses embarcados. Quando o objetivo é simplesmente tirar a câmera do ar, por exemplo. Então, por exemplo, um grupo que queira invadir uma empresa, queira roubar uma empresa e sabe que as câmeras, eles usam as câmeras IPs de um determinado fabricante, pode contratar um hacker, vai pagar R$500 pro cara para eles tirar as câmeras do ar. O cara conduz um ataque simples para tirar as câmeras do ar, e quando eles vão lá, invadem a empresa e fazem a festa lá dentro. Então é como a gente sempre diz, você tem que testar a tua rede antes que alguém teste por você. Então, ou você vai lá, se você tiver o pessoal técnico para fazer, ou você mesmo vai lá e faz, ou você vai lá e contrata alguém para fazer antes que você descubra de um jeito mais triste.
que ela está vulnerável. Esse é um problema, né, sobre essa situação. Gustavo, só voltando à questão dos contratos, quem se dispõe a prestar esse tipo de serviço também tem que estar coberto pelo aquele contrato, né, dizendo qual é a finalidade, que ele vai fazer um teste de penetração para avaliar a segurança, especificamente para aquele ambiente também, né? Sim, quando você vai fazer um tipo de pentesting de forma a relatar, de forma, né, assim, na propriedade alheia, é necessário que você faça isso por escrito, tenha uma autorização prévia antes de realizar. Né? Mas agora, nada impede, o que já aconteceu no Brasil, é o caso, por exemplo, das bicicletas do Itaú, de alguém descobrir uma falha, né, e mostrar essa falha, porque a falha realmente era muito grave, e aí, então, pedir para a empresa entrar em contato, para que ele possa mostrar a falha, e, então, de repente, até ser remunerado por isso. Nada impede que você explore um sistema, né, identifique uma falha e queira efetivamente oferir renda em cima disso. Isso é o caso dos ataques Zero Day. Né? Você descobre, você vai vender, enfim. Né? Até na questão do Stuxnet foi feito assim, foi o segundo relatam, o governo americano comprou, não sei quanto, 22 ou 23 ataques Zero Day para poder utilizar no dia do Stuxnet. Então, mas agora, de via de regra, se você não quer se complicar e quer fazer algo assim, então você tem que ser contratado para essa finalidade, e esse contrato tem que dizer as ações que você vai realizar. Mas isso não te inibe de poder estudar o ambiente daquela empresa, identificar falhas, a decisão é sua, se você vai querer entrar em contato ou não. O professor Gilberto falava comigo esses dias, o Kevin Mitnick abriu uma empresa, quem não conhece o Kevin Mitnick, foi, na nossa opinião, um dos 3 maiores hackers assim, do planeta. Né? Tem um livro que é O Guerreiro Digital e o Samurai, que narra a história dele. É muito interessante porque realmente o cara foi um engenheiro social muito forte, né? E muito bom tecnicamente. Ele abriu uma empresa em que ele intermedia essa negociação. O hacker identifica a falha, conta para ele entra na empresa e fala, cara, identificamos uma falha. Né? A pessoa vai querer receber um valor, e aí ela vai o quê? Vai falar a vulnerabilidade e receber o valor. O Kevin Mitnick, ele faz essa intermediação. Mas no Brasil a gente não tem uma empresa assim. Né? Mas o que eu estou falando é que nada impede que você explore e procure a empresa para receber algum dinheiro. Desde que não seja na forma de extorsão, né? Nesse caso. Né? Exatamente, não é em chantagem, nem em forma de extorsão, não é desse tipo. Eu lembrando aqui também, Azevedo, sobre ferramentas, o Shodan também é uma ferramenta de busca, né, de vulnerabilidades, até dispositivos vulneráveis na rede também. Lembrei agora aqui do Shodan, é uma forma, uma ferramenta que tem esse tipo de objetivo também de buscar essas situações. Vários testes, várias empresas como a Kaspersky, a própria HP, tem relatórios indicando a quantidade imensa de dispositivos IoT ou dispositivos de computação que tem a computação embarcada, que tem esse tipo de vulnerabilidade que podem assim, afetar. Então, essa é uma preocupação que eu acho que realmente para frente agora a gente vai ter que ampliar o leque do pentest e não ficar só na questão do ambiente de computadores, né, desktops ou mesmo servidores. Você tem que lembrar que agora a computação está em torno da gente, não é só no nosso computador que está na nossa frente. Tem outros computadores que também precisam do mesmo tipo de análise de vulnerabilidades e de cuidado na hora do seu desenvolvimento, da sua atualização. Nós estamos aqui indo já para os nossos minutos finais, faltando aqui um pouco mais de 7 minutos para a gente encerrar o nosso webcast de hoje, né, falando sobre pentest em ambientes específicos. Eu queria deixar alguém com algum comentário final antes da gente passar para os nossos encerramentos oficiais, né? Antes disso, até tem uma pergunta aqui do livro, Gustavo, sobre exatamente do Michel, está perguntando aqui a gente podia repetir o nome do livro citado, né? Então, você pode repetir, Gustavo? O livro é O Guerreiro Digital e o Samurai. Deixa eu ver se eu estou procurando aqui.
mostrar aqui na... deixa eu pegar se eu acho aqui a imagem do... É um livro antigo, eu tenho, mas não está aqui, está na minha sala no IFES, lá. Não estou encontrando aqui. Estou tentando achar aqui também, mano. Lá. É porque tem vários livros que... Mas a história da caçada, né, que o japonês fez para aprender ele, é nesse livro que fala o Guerreiro Digital e o Samurai. Que é o Shimomura. Shimomura, exatamente. Eu encontrei aqui, deixa eu ver se eu fiz uma outra pesquisa aqui diferente. Só rapidinho para a gente poder... não encontrei aqui. Não tem. Eu não achei aqui, já está quase no final. Quem quiser ver o filme, tem aquele filme Operação Takedown, né? Takedown 2, exatamente. São três filmes. É o Operação Takedown 2, que exatamente conta a história dessa caçada, né? Do Shimomura com o Mitnick, né? Então essa história ele conta como é que funcionou, como é que foi. Aí tem um pouco de hollywoodiano também no negócio, né? Mas é massa o filme, eu já vi, é muito legal. É muito legal. Eu até falo com os meus alunos, né, mostro para eles lá também, a gente vê o filme lá na sala de aula e comenta um pouco, discute como é que é o processo aí da história do livro, né? Que conta as duas histórias. São 2 livros, na verdade. Eu tenho aqui, eu vou encontrar e mostrar como é que tem os 2 livros aqui, e é para mostrar a ideia. Enquanto isso, pessoal, vamos passar para... Já estamos já nos minutos finais aqui do nosso cast. Vamos, os comentários lá das notícias do dia, dessa semana, como é que... importantes do último quinzena, né? Notícias importantes da área de segurança da informação. Vou começar com o Azevedo, né? Qual foi a notícia que você pode destacar, Azevedo? Olha, a notícia que dessa vez eu vou destacar, vou ver se eu vou destacar 2 notícias, porque eu vou destacar uma por mim e uma pelo Alcion, que não está aí. Aqui eu fiquei impressionado foi que o mundo muda, mas continua sempre o mesmo. Depois de todo aquele rolo que o pessoal tem acompanhado, do Ashley Madison, que vazaram os dados, não sei o que, blá. Na semana passada agora, os caras pegaram as senhas que estavam, a princípio, eu acho sempre elas estavam criptografadas. Não estavam criptografadas, até a gente falou sobre isso, num dos SecurityCast, não lembro qual foi. Hash não é criptografar. E as senhas não estavam criptografadas, elas estavam com hash e eram MD5 ainda. Resultado, eles quebraram 11 milhões de senhas em 10 dias, se eu não me engano. E o que mais me chamou a atenção, até que não foi, beleza, eles quebraram as senhas estão disponíveis na internet para quem quiser acessar, mas o que mais me chamou a atenção é que as coisas mudam, mas continuam as mesmas. E as senhas mais comuns, as 5 senhas mais comuns são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, daí depois tem outro lá que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, cara, não adianta, as pessoas não aprendem. Praticamente todo site que você entra, que você vai fazer um cadastro, alguma coisa, tem lá, coloque cadastro e senhas fortes, cadastro e senhas que envolvam números, letras, não sei o que não sejam óbvias, não sei o que, blá, blá, blá. E a senha mais usada, a senha mais famosa era 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí vou pegar a notícia que o Alcion com certeza iria comentar se ele estivesse aí, não posso deixar de falar. Cara, a Microsoft está
metendo o pé na jaca com esse Windows 10, cara, mas metendo o pé na jaca valendo. Recentemente a gente ficou sabendo que, além de todos aqueles problemas que já existiam de privacidade, descobriu-se que o Windows 10 é um imenso keylogger, porque ele loga e manda para a Microsoft absolutamente tudo que você digita no computador, ele faz upload para os servidores da Microsoft, não só do que você digita, mas do que você clica, das coisas por onde você navega. Então é um trojano, Só que, como se isso tudo não fosse suficiente, eles estão fazendo download automático do Windows 10 nos computadores com Windows 7 e Windows 8. Então assim, sem você pedir, você dizer, eu estou pensando em instalar nada, quando você menos perceber, ele vai lá, ele usa a banda da pessoa, baixa, usa o espaço em disco, lá some 6 ou 7 GB do disco da pessoa, e quando vai ver por quê? Porque ela já baixou, tá aqui, tá pronto, Windows 10 aqui, não sei o que, E até falei botei no meu Facebook esse dia atrás, porque, cara, os próximos passos eles vão começar a inserir bug maluco no Windows 7 e no Windows 8, daqui a pouco eles vão forçar, mas o próximo passo não tem mais nada, o próximo passo é forçar a instalação arbitrariamente. Vai fazer, acabou. Não quero nem saber. De uma certa maneira, eu até citei isso no Security Cast, eles já estão meio que fazendo, porque boa parte desses recursos de entre aspas, que é uma funcionalidade com espionagem junto, né? Já foram liberados como atualização para o Windows 7 e Windows 8, que as pessoas foram lá, atualizaram e a grande maioria nem deu, né? Então, essas foram as que me chamaram a atenção, porque cara, é incrível. Como o mundo muda, mas continua o mesmo. Legal. Gustavo, sua notícia dessa semana? Alô, Gilberto? Diga. Falhou. Bom, a notícia da semana que eu tenho para informar é que tramita na Câmara dos Deputados uma proposta que obriga as operadoras de telefonia fixa e móvel a pagar uma multa de 10 mil salários mínimos em caso de danos resultantes de não garantir a privacidade de seus usuários. É o projeto de lei número 671 de 2015, do deputado licenciado William Wu. É um projeto porque, como a gente já discutiu aqui várias vezes no SecurityCast, né, a maioria dos dados que trafega na internet trafega de forma de texto claro. E as conversas telefônicas também, inclusive, né, voz sobre IP, né, que é pacote de dados. Então, esse projeto vem o quê? Responsabilizar as empresas de telefonia que não assegurarem a privacidade de seus usuários. Mas isso, gente, assim, pode parecer, nossa, mas vão multar, o que vai acontecer? Na verdade, assim, existem várias técnicas que eles podem adotar para que a privacidade não seja violada, como a utilização de criptografia, por exemplo. Né? Então, esse projeto de lei, na verdade, essa lei, se for aprovada e publicada, né, e entrar em vigor, ela vai o quê? Fazer com que as empresas criem mecanismos que assegurem a privacidade de seus usuários. Então, assim, eu vejo esse projeto de forma muito positiva, dado toda a denúncia que o Snowden realizou, de todas as formas. Então, é bom, assim, vou até acompanhar ele agora pelo site da Câmara. Essa era a minha notícia de hoje. Legal. Legal, obrigado, Gustavo. Bom, eu achei aqui, deixa eu compartilhar aqui a tela, o livro. Na verdade, são 2 livros, né? Deixa eu pegar aqui. Esse aqui. Estão vendo aí? Então, são 2 livros. Esse livro da esquerda, né, é o livro... os dois contam a mesma história, né? O Pirata Eletrônico e o Samurai, que conta a história da captura do Mitnick pelo Shimomura, mas pela ótica do Mitnick. Então, contada pelo Mitnick. Então, é até muito mais divertido esse livro de você ler, porque você conta uma história que tem um pouco mais de bastidores, das coisas e tudo mais. E tem um outro livro, que esse da direita, que é o do Shimomura, mais o John Markoff, que é um jornalista do New York Times, se não me engano, que conta a mesma história pela ótica do Shimomura, né, que é um livro um pouco mais formal, né, não tem muita... Mas os 2 livros são bem interessantes. Você conta uma história, quem quer conhecer um pouco mais do hacktivismo, da história do hacktivismo, então, inclusive nesse da esquerda, tem histórias divertidíssimas de ataques às centrais telefônicas, né, a história famosa do Porsche amarelo, né, que o
que o cara ganhou lá na promoção da Rádio FM, também bem interessante para quem quiser. Então é esse aqui, o Pirata Eletrônico e o Samurai, Jeff Godell, e depois tem o Shimomura e o John Markoff, chama-se Contra-Ataque, né? São livros um pouco mais antigos, mas acho que encontra por aí, né, no mercado, né, para isso aqui. Muito bem, voltando aqui à nossa notícia, a notícia que eu separei para a gente comentar hoje tem tudo a ver com o Pentest que a gente falou, que a montadora Fiat Chrysler acabou de anunciar um recall de mais de 7.800 SUVs, né, exatamente por problemas de falha de software. Né, o software tinha uma vulnerabilidade, eles estavam com problemas, né, inclusive o Jeep Renegade lá, do ano 2015 também tem esse problema. Aqueles que têm telas touchscreen tem que ir à concessionária, na verdade é só colocar um pendrive no local do pendrive, o software do pendrive vai atualizar para supostamente acabar com essa vulnerabilidade. Então, quem tem aí carros da Fiat Chrysler, principalmente do Jeep Renegade, a Chrysler fez um recall, né, agora essa semana passada, para esses carros, exatamente por uma vulnerabilidade identificada nos carros dela lá. Bom, estamos já com os minutos finais aqui. Queria abrir, então, para o Roberto e o Martinelli se despedirem aí, para a gente poder, então, encerrar o nosso webcast de hoje. Roberto. Bom, pessoal, foi um prazer novamente estar aqui com vocês. É sempre muito gostoso o SecurityCast, porque ele é quase um bate-papo. A gente bota o tema, vocês é quem define o tema, vocês votam e a gente conversa a respeito desse tema. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Semana próxima a gente vai estar aqui junto. Isso aí. Gustavo? Pessoal, obrigado pela audiência mais uma vez, obrigado pela participação. Daqui a pouco a gente já vai colocar os temas para votação no próximo SecurityCast. Espero que vocês tenham gostado da discussão. Eu achei bastante interessante falar do pentesting, não só de forma lógica, como de forma física também. Então, qualquer dúvida pode comentar lá no mural. E quem quiser, por favor, se inscreva no canal e deem joinha no vídeo, né, para a gente poder usar cada vez mais o YouTube como ferramenta do SecurityCast mesmo. Então, boa noite e até a próxima. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Dar boa noite para meus amigos aí que compartilharam com a gente, comigo aqui, né, no SecurityCast, o Roberto e o Martinelli. Infelizmente, o senhor teve um problema técnico lá de energia lá no local, que acabou não podendo participar do nosso webcast, né, para cá. Queria agradecer a todos que estão nos assistindo agora, com a audiência, e também quem vai nos assistir depois no offline. Obrigado aí pela audiência também. Agradecer pelas mensagens dos participantes que enviaram aqui para a gente nessa situação, e aí lembrar da nossa página oficial, www.securitycast.com.br, o Facebook, no facebook.com/seccast, e no YouTube, youtube.com/securitycast. Lembrando que no iMasters, no imasters.com.br/perfil/securitycast, e no SoundCloud, soundcloud.com/securitycast, tem o áudio. Então, quem não quiser assistir, ver o vídeo, quiser baixar um podcast, lá no SoundCloud tem o áudio desse SecurityCast aqui. A gente vai estar agora nesse dia de 14, o próximo SecurityCast no dia 28, conta aí com a opinião de todos aí para a gente poder escolher um tema legal para o próximo SecurityCast que tem. Lembrando também que a gente tem uma novidade no SecurityCast, agora a gente está gravando semanalmente o SecurityCast News, que é um resumo das notícias de segurança mais importantes da semana. Primeiro aí o Alberto gravou, ficou bem legal, quem quiser, está lá no nosso canal também, quem quiser acompanhar. E no mais, até o próximo SecurityCast no dia 24, né? 28 de outubro, né? De setembro, na verdade, para isso. Valeu, pessoal, obrigado mais uma vez, boa noite, né? Obrigado pela audiência e até o próximo SecurityCast. Valeu! Tá ao vivo ainda, hein?